ganhou um novo nome, Lei do Menino Bernardo, em memória do garoto de 11 anos assassinado no Rio Grande do Sul no mês passado. O texto aprovado segue agora para a sanção presidencial. De Brasília, Thaís Antônio. O presidente eleito do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, tomará posse no próximo domingo no Supremo Tribunal Egípcio por volta das 10h30 da manhã, horário local. Em seguida será celebrada uma cerimônia no Palácio Itiedia, para a qual foram convidados vários monarcas e chefes de Estado. O ex-chefe do Exército será presidente do Egito durante os próximos 4 anos e poderá ser reeleito para um segundo mandato. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Universitária Entrevista. Um bate-papo sobre temas atuais e de relevância na sociedade. Todas as terças e quintas, à 1h30 da tarde. Aqui, na sua FM Universitária 96,7. Diversidade, sustentabilidade, ecologia, cultura, comunicação, cidadania e muito mais. Toda sexta-feira, às 18 horas, na FM Universitária, o Educando Consciências. O programa da sua 96,7, que traz de forma interativa informação, discussão e conhecimento. Toda sexta-feira, às 18 horas, aqui na FM Universitária 96,7. Tire a mão da consciência e meta no cabaço da cabeça. O Microfonia está de volta no mesmo bate-horário e com uma nova bate-equipe. Na locução, Sabrina Luz e Carol Albuquerque. Comentários de Antônio Augusto e Elana Marvel. Produção de Jade Araújo e Rafaela Nunes, que trazem novidades no mundo do entretenimento e da cultura pop. Por isso, nesta quinta-feira, às 5 da tarde, não deixe de inserir a ficha e apertar o play na sua 96,7 FM Universitária. Gestão e Negócios, um programa voltado para empreendedores, líderes, gerentes e todos que se interessam por gestão. Todas as quartas às 6 da tarde, com reprise no domingo às 7h30 da noite, aqui na sua FM Universitária 96,7. Propagando o saber, ensino, pesquisa e extensão. Formando uma nova geração na ciência, na arte, educação. Inclusão social, a comunidade é o ponto principal. O coletivo pro bem de todos nós. A Universitária, Universidade Federal do Piauí. UFPI, a Universitária, Universidade Federal do Piauí. UFPI, UFPI 96,7. 11h04. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos o nosso Universitário Esportiva de hoje, quinta-feira, dia 5 de junho. E a gente começa com ela, apressadinha aqui, Neila do Rego Monteiro. Bom dia, Neila! Bom dia, Manuela Madeira. Bom dia, ouvinte do Universitário Esportivo. O programa tá começando aí, né? Vamos lá, então, começar o Universitário Esportiva, trazendo pra vocês os destaques desta quinta-feira. Que tá daquele jeito, do jeito que a gente gosta, claro, recheado de novidade do esporte piauiense e de dicas pra você. A gente começa falando sobre a matéria de um giro noturno só pra mulheres que aconteceu na noite de ontem. Você já vai ficar esperto pra próxima semana também acompanhar. E claro, as novidades do MMA,
tem novos eventos acontecendo aqui no estado do Piauí, vocês vão acompanhar também junto com a gente. E, claro, eles, os garotos do Kaique Balduino, que ontem tiveram uma partida difícil, mas que conseguiram mais uma vez uma vitória em cima do Metodista. Dessa vez vocês vão acompanhar daqui a pouco como é que foi essa trajetória dos meninos aí da Vila do Kaique, da Vila Bandeirantes, e muito mais novidade para vocês, é claro, também do esporte nacional. É quinta-feira e também teve novidade na noite de ontem no futebol e no futsal, Neila. Claro, foco hoje futsal, porque ontem foi dia de semifinais do Campeonato Metropolitano, disputa do adulto, tá? Tivemos jogos aí acirrados, jogos emocionantes, rivalidade aí aflorando dentro de quadra. Vocês vão saber o que aconteceu ontem daqui a pouquinho na matéria de Emanuele Madeira e Ruth Damares aí. Vamos lá então, voltamos daqui a pouco com o Aniversário Esportivo agora pra valer. Todas as terças às 8 da noite você confere o programa M3. As jornalistas Clarissa Carvalho e Elisângela Carvalho trazem entrevistas, reportagens e muita polêmica ao vivo no seu rádio. Não perca, o M3 vai conquistar você. Programa M3, todas as terças às 8 da noite aqui, na sua FM Universitária, 96,7. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. Horas e 8 minutos, vamos lá começar então o boletim esportivo. A gente começa falando de handebol, porque ontem o Kaique Balduino voltou às quadras para o segundo jogo. Quer saber o que aconteceu? Agora na nossa matéria. No segundo jogo do Kaique Balduino no Brasileiro de Handebol, o elenco resolveu calibrar a mão e deixar qualquer tipo de acanhamento de lado. Diante do Metodista de São Paulo, a equipe aplicou uma diferença de 14 gols e venceu por 35-21. Treinador da equipe, Juliano Ramos, não conseguiu esconder a satisfação pelo resultado e elogiou o desempenho dentro de quadra. Pois é, foi muito bom, muito bom. O Metodista é um dos clubes mais tradicionais, mais ricos, entendeu? Então foi muito bom, muito jogado demais. Após a estreia, o time esqueceu também os fatores que complicaram o ritmo no primeiro jogo. Aquele de estreia, a complicação da viagem, a perca de sono, o frio, entendeu? Ele começa a se adaptar, então no direito, comer melhor. Para a última partida, o treinador sabe que a vitória é essencial para não deixar escapar o ano passado, a semifinal. A gente ganhar para a gente conseguir a classificação tranquila. Primeiro do grupo para o segundo do outro grupo. Na fechamos, o Kaique de HC enfrenta hoje, às 18 horas, o Itajaí, de Catarina. Com a vitória, o time, além de manter os 100% de aproveitamento, também garante a melhor campanha da chave. Tá aí, então, mais um jogo da equipe do Kaique Balduino, o Kaique GHC, e os meninos venceram mais uma partida. Por que essa vitória foi importante? O Juliano explicou em parte, enfrentou uma das grandes equipes do Brasil, uma equipe que tem uma boa base, preparada e faz um trabalho aí bem reconhecido a nível nacional, que é o Metodista. E o Kaique Balduino, além, claro, também da rivalidade que existe entre Kaique e Metodista em diversas categorias que a gente comentou ontem, mas acirrada na categoria cadete, em que as duas equipes já disputaram diversas vezes o título ou vaga em final de Campeonato Brasileiro. Importância maior porque o Kaique Balduino venceu o Metodista depois desse time paulista ter estreado com uma vitória com a diferença arrasadora de 21 gols para o Itajaí, que foi o terceiro colocado do ano passado.
Ou seja, o Itajaí, que também era uma das melhores equipes que a gente tinha no handebol juvenil, a gente não tá acompanhando esse campeonato de perto, não tá sabendo direito como é que tá essa equipe do Itajaí, mas ao que tudo indica, a equipe deve ter sofrido um processo de renovação e não manteve o mesmo nível que tinha, pelo menos no ano passado, quando disputou muito bem com a equipe do Kaique, disputou com a equipe do Pinheiros, disputou com o Univale, que foi o campeão desse torneio, que tá na outra chave, tá na chave do Pinheiros. Vai ser justamente o Itajaí, que vai ser o adversário do Kaique hoje. E depois dessa vitória em cima do Metodista, o Kaique espera fazer um bom resultado também diante do Itajaí. Se vencer, vai ser o único time da chave que tem 3 vitórias, ou seja, passa em primeiro lugar. E já só cumpre tabela no final das contas. A gente também que só precisa, na verdade, dessa confirmação de resultado. E o Kaique que realmente não surpreendeu, mas fez exatamente aquilo que a gente estava esperando, até mesmo por conta do treinamento forte que teve. A gente ressalta aqui que o Juliano esteve nos nossos estúdios e falou com a gente diversas vezes que seria um evento teste também para o que ia acontecer no Mundial da Turquia. E parece que eles estão atendendo muito bem a expectativa, né, do Rego Monteiro? E ia falar sobre isso também, a campanha que já foi melhor do que a do ano passado. Do ano passado, o Kaique Balduino terminou na 5ª colocação no Campeonato Brasileiro Juvenil, que aconteceu aqui em Teresina, porque eles perderam um jogo, diferença pequena. Mas a equipe que ficou disputando vaga com eles no grupo acabou tendo um saldo de gols melhor e passou aí, deixando o Kaique de fora dessa disputa, tendo que brigar pela 5ª colocação. Já com essas 2 vitórias de primeira e aí vencendo o Metodista, que foi a equipe que conseguiu deixar o saldo de gol bem à frente, deve ser a equipe que vai se classificar junto com o Kaique Balduino, já fica um ponto forte pro Kaique chegar a esse último jogo, além de garantir a vitória, manter um bom saldo de gols também aí, só pra deixar tudo mais tranquilo. Pra não acontecer o que aconteceu no ano passado, que por questão de 3 gols, né, do Rego Monteiro, o Kaique Balduino não passou nessa chave. E aí fica a atenção, porque o Juliano falou, o bom passar em primeiro porque a gente enfrenta o segundo do outro grupo. Mas, vamos ressaltar, o outro grupo a gente tem Univale e Pinheiros. As 2 equipes estão brigando, a gente não conseguiu ainda pegar o resultado inteiro da rodada de ontem, mas as 2 equipes estão brigando aí por essas vagas também. Então, o desafio do Kaique na semifinal não vai ser pequeno de jeito nenhum. Vai enfrentar ou o campeão do ano passado ou vice-campeão do ano passado. Esse é o risco que o time vai ter que enfrentar aí na segunda fase, mas os meninos estão indo bem, tiveram um excelente tempo de preparo. Vocês acompanharam junto com a gente, por conta do Mundial, reforçaram parte física, além da parte tática sempre trabalhada, tática e técnica, tá? Sempre trabalhada, e reforçaram também a parte física, que era uma parte que os jogadores às vezes perdiam um pouco. Para essas equipes da região sudeste, poderiam acabar perdendo para essas equipes aí da Europa também, nesse Mundial, e o Juliano resolveu fazer esse trabalho para minimizar. Os meninos ganharam um pouquinho de força, mas não perderam a velocidade, o que é fator forte, que, claro, pode fazer o diferencial também nesse brasileiro e lá no Mundial da Turquia. O Kaique Balduino, que tem justamente a questão da tática dentro de quadra bem diferente das outras equipes, que demoram um pouco para entender a marcação 3-2-1 que o Juliano gosta de jogar, gosta de fazer com que os atletas possam ter uma variabilidade bem maior aí dentro desses jogos do Kaique Balduino. A velocidade, atuar no contra-ataque também é um ponto muito forte para dar base e justamente contrabalancear com a questão do porte físico, que agora o Juliano, junto com os atletas, buscaram fazer aí essa preparação mais equivalente. E, claro, muito treino tático com jogadas aí. A gente... cheiro do queijo, que você aqui de Teresina, a gente conhece como uma situação não muito boa. Ser levado ao cheiro do queijo não é lá as melhores coisas. E o Kaique Balduino aplica isso com as outras equipes. Tem a jogada do cheiro do queijo, que é a jogada mortal da equipe do Kaique, que é um contra-ataque muito forte, aplicado com bastante velocidade e uma troca excelente de passes entre os atletas, que também foi muito trabalhada dentro dos treinamentos que nós pudemos acompanhar nessa fase de preparação, até mesmo antes do campeonato piauiense adulto, que os atletas do Kaique Juvenil puderam participar também para fazer uma preparação para essa competição que está acontecendo lá no sul do país. Então,
tudo dentro do programado, pelo menos nessa fase de classificação. E hoje a equipe do Kaique entra mais uma vez em quadra para justamente confirmar o favoritismo nessa primeira fase de classificação, nessa primeira fase do Campeonato Brasileiro. E é o que a gente comentou rapidamente sobre Itajaí. Se a equipe realmente fez essa renovação e sofreu o que sofreu do Metodista no primeiro jogo, o Kaique não deve sofrer tanto contra essa equipe. No ano passado não sofreu diante do Itajaí, espera, né? Mas tinha jogadores muito altos, jogadores muito fortes que poderiam dar trabalho. Se teve essa renovação, realmente uma renovação que não manteve o mesmo nível técnico que o Itajaí tinha no ano passado, aí era uma das melhores equipes juvenis do Brasil, facilita um pouquinho pro Kaique, e a gente vai ver essa equipe se classificando muito bem para essas semifinais, torcer para que o ritmo seja mantido, independente do adversário que vier, porque a partir da próxima fase é outra coisa, vai realmente enfrentar os melhores do Brasil e, claro, sair de Teresina, lá de Balneário Camboriú, com esse título, ou com até um vice-campeonato, já é uma motivação para esses garotos. Mas, claro, o título dá uma motivação bem maior para essa equipe. E agora a gente vai falar de judô, tá? Porque a judoca Lilian Lopes conquistou a medalha de bronze no Campeonato Piauiense de Judô Sub-18. Ela que foi a única da delegação piauiense que trouxe um resultado no último final de semana. Confira agora então matéria de Ananda Mate. A judoca Lilian Lopes conquistou a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro Sub-18. Lutando na categoria até 48 quilos, venceu as 3 primeiras lutas e garantiu o 3º lugar quando foi derrotada pela paulista Gabriela Clemente, atual titular do Mundial. O 2º lugar ficou com a Ana Martins do Rio Grande do Sul. Lilian gostou do seu desempenho, apesar do pouco tempo de treino. Meu desempenho esse ano foi muito bom, né? Porque eu consegui, depois de um pouco de tempo, né, estar entre as 3 melhores do Brasil, e esse pra mim foi o campeonato que eu me superei. Nesse ano eu não treinei o bastante, né, que era necessário, mas eu consegui, eu tava num dia bom, tava com a cabeça boa, não me importava com o estado, quem era, se eu conhecia ou não. Eu entrava nas lutas como se fosse cada luta fosse uma final e consegui ficar entre as 3. Além de Lilian, mais 3 judocas representaram o Piauí, mas não tiveram um desempenho tão bom, sendo eliminadas na primeira luta. Amanda Cristal na categoria até 44 quilos e Belinda Barbosa na categoria 52 quilos. A técnica Luciana Caldas, que acompanhou os atletas até a competição, fala um pouco do desempenho das meninas. No feminino, levamos 3 atletas e com a Lilian, na menos 48 quilos, ela chegou a disputar o bronze, conquistou o bronze, pegou uma categoria muito difícil, ganhou de 3 meninas, Santa Catarina, Rondônia e Mato Grosso do Sul, e perdeu para Paulista, que é a atual titular do Mundial. Com a conquista da medalha de bronze, Lilian garantiu a Bolsa Atleta para 2015. Para as próximas competições, a judoca terá pela frente os Jogos Escolares Brasileiros em novembro. No ano passado, a atleta garantiu também o 3º lugar e pretende superar a marca. Tem o JEBs em novembro, que é Jogos Escolares, que também é um dos mais difíceis. É meu último de JEBs aí. Ananda Mate para o Universitário Esportivo. Então tá aí Lilian Lopes, mais uma vez sendo destaque da delegação piauiense, ela que já há um bom tempo vem sendo uma das únicas atletas também do feminino a trazer os resultados. Juntamente a ela, a gente tinha um nome bem forte da Josiane Fernandes, que também é uma esperança ainda de medalhas e também da renovação do judô sênior piauiense, para quem sabe a formação de uma equipe de Grand Prix. Evidentemente, elas ainda têm uma experiência até resumida com relação aos campeonatos nacionais de categoria sênior, que estão entrando agora, elas que estão saindo da categoria júnior, e também a questão da Lilian Lopes ter conseguido um bom desempenho na Ginasiade do ano passado, lá em Brasília. Ela que, desse ano, em Brasília,
em que ela foi uma das 3 representantes e a única que trouxe medalha para o estado do Piauí. Lilian Lopes, que continua aí sendo um dos destaques do judô feminino piauiense. E só pra gente atualizar vocês do que tá acontecendo também no judô, o Stanley Torres vai fazer uma viagem agora para mais uma competição fora do país, em El Salvador. Vai buscar mais uma vez pontos para entrar no ranking. E ele que já estava ranqueado, pelo menos até o ano passado, estava na posição 212 na categoria até 73 quilos, que é a categoria atual dele. E também quem acabou viajando foi ela, a campeã olímpica Sara Menezes, que vai competir no Grand Prix de Havana. E a gente, claro, fica de olho nesses resultados para trazer para vocês as atualizações também dos nossos judocas mundo afora. Então, 11h22, vamos para o nosso primeiro intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com muito mais esporte piauiense para você. Ô menino, me traz aí 2 folhas de lixa pra eu remendar os pés do povo dançando numa sala de reboco ao som da sanfona de Dominguinho. Aí, seu Lula. Ai, parece que eu tô vendo o Zé Marculino falando assim: matou-me. Só se for de alegria. Programa Puro Nordeste, o verdadeiro forró com os grandes nomes da autêntica música nordestina, em respeito à cultura nacional e em respeito à cultura nordestina. Logo após a Voz do Brasil, ouça Puro Nordeste, aqui na sua FM Universitária 96,7. Após decidir o nome da equipe, estava na hora de decidir com que roupa o Piauí Rugby iria a campo. A intenção era fugir um pouco do verde e amarelo. A ideia era evidenciar o azul nos uniformes, mas na hora de mandar confeccionar as camisas não havia o tecido da cor desejada. O primeiro uniforme do grupo então foi verde com o escudo da equipe destacado em branco, assim como a numeração. Nos campos, a confusão foi inevitável. Os comentários eram que a intenção do grupo, com as suas camisas todas verdes, era prestar uma homenagem à seleção da Irlanda. Nesta nova temporada, o uniforme oficial veio com o azul predominante na camisa, que ainda possui mangas verdes e laterais amarelas, todas as cores presentes na bandeira do estado. Faltam 2 dias para a final da Liga Nordeste de 15 e nesse sábado, dia 7, às 3 horas da tarde, o Piauí Rugby e o Paulista Náutico Rugby fazem a final do campeonato no Estádio dos Aflitos, em Pernambuco. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. E agora a gente vai falar de ciclismo, tá? Porque ontem é comum, você que não conhece, é comum a gente ter todas as terças e quintas o pedal noturno aqui em Teresina. Ele reúne diversas pessoas, tanto atletas como também quem quer só pedalar pela cidade. Vai o grupo com todo aparato de segurança, carro de apoio que precisar fazer esse giro pela cidade. Essa semana o pessoal do pedal noturno, o pessoal desse giro fez ontem um giro feminino só para as mulheres participarem ontem. Claro que a equipe do Universitária Esportiva foi conferir. Material agora de Leda Fontinelli. Mulheres piauienses, vocês pediram e foram atendidas. Ontem, dia 4 de junho, aconteceu o primeiro giro feminino. Mas o que é o giro feminino? Calma, eu vou explicar. Toda quarta-feira, as mulheres que gostam de se exercitar pedalando terão a oportunidade de fazer isso em grupo. É só aparecer na Giro Radical, que fica na Nossa Senhora de Fátima. Mas fiquem atentos ao horário, é só até às 8 horas, senão vocês vão perder a viagem. O Anderson, que é dono da Giro Radical e um dos organizadores do evento, conversou com o
Universitária Esportiva para explicar um pouco sobre a nova ideia. Elas sempre queriam um pedal com a cara mais feminina, com a necessidade mais femininas, e a gente resolveu trazer essa ideia para a realidade, e hoje está acontecendo no primeiro giro e teve uma boa aceitação. E hoje a participação da mulher no meio ciclístico está cada vez mais forte, né? A gente consegue ver isso não só nos pedais de passeio, mas nas competições. Hoje é comum você ver várias mulheres de várias idades participando de todos os eventos que a Giro Radical organiza, que a Federação de Ciclismo organiza. Quem se interessou, vá se preparando. Não é moleza, o pedal tem duração média de 2 horas. E se você não tem bicicleta, isso não é desculpa. Lá você tem a possibilidade de alugá-las. Mas fiquem atentos ao material de segurança que deve ser seu. O aluguel é de valor de R$25 por pedal. A pessoa que já tem a bicicleta não precisa alugar. Na verdade, o aluguel ele vem como uma solução do problema da pessoa que não quer comprar, ou que não tem onde guardar, ou que não quer ter o trabalho de estar botando em cima do carro e trazendo. Mas assim, o pedal noturno, como o giro feminino, é uma realização do Filho do Sol junto com a Giro Radical, e é uma cortesia dos grupos justamente para as pessoas, né? Para finalizar e dar mais estímulos a nossos ouvintes, nós conversamos com a jovem ciclista de 57 anos, Alzenir Porto, que pratica o esporte há apenas 1 ano e esbanja saúde e simpatia. De competir, de participar de um esporte que você pode fazer com toda a família, você pode agregar uma qualidade de vida e principalmente assim, você não tem que ter uma hora certa para fazer. Quer dizer, você está em casa, de repente você quer pedalar com sua família, você pode fazer. Então é algo que traz a você um benefício, e sendo feito em grupo, como nós estamos fazendo, com carro de apoio, nós vamos ter batedores policiais. Então dá a gente assim toda uma liberdade, e principalmente dentro do ritmo da própria mulher. Leda Fontinelli para o Universitária Esportiva. Então tá aí mais uma atividade que Teresina oferece aí pra vocês. Então, dessa vez, às quartas-feiras, a gente já tem o Giro Radical nas terças e na quinta, saindo de locais diferentes. Na terça-feira, saindo da frente da Giro Radical, e na quinta-feira, saindo do posto BR Mania na Avenida Frei Serafim, que reúne muita gente. A gente tá vendo um pedal noturno muito movimentado, realmente parando o trânsito, realmente fazendo tudo bem direitinho. Muitos adeptos de 2 anos pra cá, quando a gente começou a acompanhar o pedal noturno, é realmente maravilhoso ver todas aquelas luzinhas piscando ao longe nos acostamentos daqui de Teresina, Neila. E a maneira de fazer o ciclista ser respeitado dentro do trânsito de Teresina, a gente já viu as pequenas modificações, que foi a implementação das ciclovias e das ciclofaixas aí pela cidade, pelas principais avenidas da cidade. E existe o planejamento de fazer um aumento dessas ciclovias e ciclofaixas e uma ligação em toda a cidade. Então, tá aí um ponto forte, que esse início de pedal noturno, esse início de conscientização do uso da bicicleta em Teresina já começou. A gente espera que essa conscientização seja maior ainda e que todo mundo comece a perceber que bicicleta também pode ser um meio de transporte. Rapidinho, você mora perto do trabalho, quer ir só no supermercado perto, não custa nada. Evita congestionamento. Evita o trânsito, evita o aborrecimento, o congestionamento. Tá, é uma maneira já de conscientização, tá realmente muito bonito. A gente vê, eu e a Manu, que a gente acompanhou o comecinho, o início, aí vinha um grupo de 30, 50 pessoas pedalando. O pessoal corria muito risco, porque eles não tinham carro de apoio, não tinham apoio também dos órgãos públicos aí para fazer esses trajetos ao longo da cidade. E agora não, a gente já vê mais de 200 pessoas participando, de idosos a crianças, à noite, de terça, quinta, agora quarta-feira, com as mulheres, só as mulheres participando desse giro. Então tá muito bonito de ver, e a gente vê, eles percorrem a cidade realmente inteira, até as zonas que passam um pouquinho da cidade, eles estão percorrendo, tá muito bom. E aí, pra quem não fazia exercício ou dizia que não tinha tempo, conseguiu pegar algumas horinhas da noite pra ficar um pouquinho mais leve e pelo menos dar uma pedalada por Teresina, além de conhecer a cidade um pouquinho mais. Sem contar que o clima é bem mais ameno também pra praticar esportes, e um dia a gente espera que não seja necessário
a implementação de ciclovias ou ciclofaixas e os motoristas possam se conscientizar por si só de que deve manter uma distância mínima e segura de 1,5 metro de distância do ciclista, e o ciclista, claro, respeitar também as faixas e o seu espaço. Então, daqui a pouco eu espero que, com relação à educação no trânsito, todo mundo esteja bem educado para a gente não precisar estar demarcando espaços e cada um saiba aí respeitar o seu local. E agora a gente vai falar de rugby, porque o Piauí Rugby resolveu fazer diferente no Nordestão de 2014 e caprichar dentro de campo. Na terceira participação da Liga Nordeste, o Piauí Rugby conseguiu mostrar uma evolução ainda maior. Em 2013, a equipe conseguiu um dos melhores ataques do torneio e esse ano, os guerreiros do Genipapo resolveram caprichar. Só foram 11 pontos sofridos e 256 feitos, mostrando que o time melhorou não só o ataque, como também a defesa. Um dos pontos que melhoraram os números da equipe foi o intercâmbio que o time teve nessa temporada. Para reforçar, o Piauí abriu as portas para atletas de outras equipes que trouxeram um pouco da experiência ao elenco. Foi de importância tanto na questão da partida mesmo, de entrar em campo e jogar, quanto na questão de ideias, na questão de informações, na questão de trazer algumas coisas pra gente. A gente teve alguns atletas como o Tommy, né, do italiano, que em algumas conversas ele conseguia passar muita coisa pra gente, da experiência que ele tinha jogando fora. O próprio João, do Alecrim, que jogou uma partida com a gente, vai jogar com a gente também a final, passou muita coisa pra gente, ajudou a gente com muita informação, tanto sobre esquema de jogo, como questão de preparo físico, já que ele é preparador físico, e isso com certeza foi algo fundamental pra gente. O outro ponto é o entrosamento. Mantendo boa parte dos atletas desde que o time nasceu em 2010, o André Magalhães destaca a união e a experiência que o time adquiriu junto. A experiência conta bastante, né? Principalmente na questão da ansiedade, é um diferencial gritante quando um atleta entra em campo ansioso, e o começo do jogo realmente algo que pode fazer uma diferença enorme no final, no placar. E a gente conseguiu aí, desde da primeira participação na liga, a gente tem quase um plantel completo de atletas que estão aí desde o nosso primeiro jogo. E isso é um fator que, inclusive, os adversários sabem, né? A gente tem esse entrosamento bom entre esses jogadores e a gente sempre conta com isso. E geralmente os atletas que estão chegando agora, eles se baseiam, né? Tem como referência esses outros atletas para ter algumas informações, para ter algumas ideias de como é entrar em campo, porque realmente é diferente um treino de uma partida. E isso com certeza é um peso que a gente carrega como diferencial. O fator também que se destaca é porque é questão de controle, né? Controle dentro de campo. Geralmente o atleta novo, é difícil você colocar na cabeça dele que é uma partida de rugby. Geralmente, como é um esporte de contato, pode haver algum momento que ele acaba perdendo a cabeça e isso pode atrapalhar o rendimento de toda a equipe. Então o atleta mais experiente já não perde cabeça muito fácil com o jogo, geralmente nem perde a cabeça, sabe o que é uma situação de jogo, sabe quando às vezes ocorre algum jogo sujo, mas independente disso o jogo sujo não ganha partida. Então o preparo mental é um diferencial que a gente conseguiu aplicar principalmente nesse ano. A gente conseguiu reduzir bastante a nossa quantidade de penalidades durante os jogos, de discussões durante o jogo, e isso foi um diferencial também muito bom pra gente, que a gente tenta trabalhar cada vez mais, que é questão de respeito e de conduta dentro de campo. De qualquer jeito, o treinador ainda não está satisfeito, já que acredita que existem alguns fatores que atrapalham um rendimento ainda maior. Teve uma evolução, ainda não é como a gente espera ainda, porque existe uma dificuldade, né, da rotina dos atletas, que muitas vezes a gente não consegue colocar todo mundo nos treinos por conta dos fatores pessoais de cada um, e a gente ainda não conseguiu engatar de vez uma parte técnica, justamente porque nunca tem um coletivo em todos os treinos. Mas teve um avanço muito grande, alguns atletas também se dedicaram na questão da postura, na questão de ir atrás, de entender melhor algumas coisas sobre o rugby,
E isso com certeza ajudou em muitas coisas da gente nos nossos jogos. Com a união, experiência e a regularidade durante os jogos, o Piauí Rugby encara agora o Paulista Náutico Rugby neste sábado, dia 7, no estádio Arruda, em Recife, pela final da Liga Nordeste de Rugby 15. Isso é o errado, o jogo não vai ser no Arruda, na casa do Santa Cruz, vai ser no Aflitos, na casa do Náutico, que é o Paulista Náutico Rugby, tá? E jogo no sábado, os meninos fazem o último treino nesta quinta-feira para depois embarcar direto para Recife e se preparar para essa partida, porque o último jogo dessa temporada da Liga Nordeste, jogo que vale tudo aí, tanto para o Piauí quanto para a equipe do Paulista. Vamos falar de boxe agora, porque a terceira etapa do Campeonato Piauiense acontece nesse sábado. Um evento que vai ser realizado no Clube de Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar às 16 horas. Então você confere agora uma matéria sobre o campeonato e também sobre alguns lutadores na matéria de Anando Mate. Nesse sábado acontece a terceira e última etapa do Campeonato Piauiense de Boxe. A competição vale vaga para o Campeonato Brasileiro, que acontece no segundo semestre desse ano. É a primeira vez que o Piauí realiza uma competição para ranquear atletas para o Brasileiro. O presidente da Federação Piauiense de Boxe, amador e profissional, Marcos Oliveira, conta sobre a organização do evento. Agora, na terceira etapa, a gente já pode dizer que é a final do estadual de boxe, onde vai estar definindo os campeões de cada categoria no estadual de boxe, onde vai estar sendo classificado para representar nosso estado agora no segundo semestre do Campeonato Brasileiro. Como é a primeira vez que o estado realiza competições profissionais, o esporte ainda se encontra no estágio de amadorismo. Avaliando as duas etapas anteriores, o presidente acredita no crescimento dessa última etapa com a quantidade de atletas inscritos. Tem crescido muito. Primeira foi um nível, segundo já foi um outro nível, o pessoal treinaram mais ainda e agora na terceira com certeza vai ser bem melhor. Eles buscaram mais conhecimentos, né? Treinando mais, com pegada mais forte, porque antes eles vinham num ritmo mais lento, porque não tinha competição oficial antes aqui no estado do Piauí. Agora, como tem competição oficial de boxe, eles se voltaram mais e compraram mesmo a ideia de lutar com boxe, entendeu? E quem sabe futuramente até ir com boxe profissional. Ainda é amador, a gente está começando a andar. Estamos começando a andar. Tem um boxe há muitos anos aqui no Piauí. Só que não tinha competições, as pessoas treinavam mais por forma recreativa. Ainda 80% das pessoas que treinam boxe aqui no estado do Piauí é da forma recreativa, né? Com uma perca de peso, né? Mas 20% são pessoas que querem competir mesmo e querem entrar pro mundo do boxe e buscar resultados lá fora. A primeira etapa foi realizada em Teresina e a segunda em Parnaíba, quando muitos pugilistas já garantiram vaga na competição nacional. Dentre eles estão Brenda Mello e Galdino Neto de Floriano, Amadeu Martins de Luiz Correia, Francisco Gregório e Rafael Franco de Teresina. O evento acontecerá às 4 horas no Clube de Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar. Além disso, o evento contará com a presença do Arcelino Popó Freitas e de seu ex-treinador Ulisses Pereira. Anando Mate para o Universitário Esportivo. Você acompanhou um pouco mais sobre o que vai acontecer nesse fim de semana no Campeonato Piauiense de Boxe. E claro que a gente vai dar uma colher de chá para vocês na nossa página Programa Universitária Esportiva. Para você que está interessado em assistir essa competição, pode aí compartilhar. Desculpem, vocês podem compartilhar uma publicação nossa e ganhar o ingresso. Tem 5 ingressos disponíveis aqui na Rádio FM Universitária para vocês. Então, faça essa forcinha e, claro, no final de semana tem muita novidade para vocês. Lembrando que o evento vai contar com a presença do Ulisses e o Popó, né? Os dois estão vindo para Teresina para poder, mais uma vez, prestigiarem o evento e conhecerem um pouquinho dos atletas piauienses. A produção aqui tá relembrando.
Caso você não consiga compartilhar a tempo a publicação, o ingresso está sendo vendido a R$10. E os atletas, vamos sair do boxe pro MMA, os atletas do projeto social QG da Luta vêm sempre se destacando aí no Piauí a nível nacional. E há 2 semanas eles estavam no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu aí que aconteceu em Fortaleza e conquistaram 10 medalhas. E agora esses atletas e também uma equipe formada por 12, entre as conquistas o campeão absoluto e também o campeão do cinturão da competição faixa roxa, o Felipe Royce, na categoria até 73 quilos, vai atuar num outro campeonato, dessa vez de MMA. Isso porque a cidade de Tuntum, no Maranhão, vai sediar o primeiro campeonato da modalidade. Vamos passar agora então o material completo de Pamela Maranhão. A crescente do MMA a nível nacional influencia cada vez mais dentro do estado. A prova disso é a quantidade de atletas e eventos da modalidade que vem acontecendo. O Major Luiz Oliveira é um dos nomes à frente desse projeto no Piauí e realiza no próximo dia 7 um evento na cidade de Tuntum, no Maranhão. No próximo final de semana a gente está indo lá para Tuntum, no Maranhão, né? A gente tem um evento de MMA que está organizando lá. Na cidade, e a gente está levando atletas daqui, pegando atletas do Maranhão e vamos estar fazendo essa competição lá, né? Então uma maneira de a gente poder interiorizar o esporte e fazer com que ele seja conhecido é isso, levando o evento até a localidade. E assim a gente faz também o nível dos atletas do estado crescer, né? Roberto Guerra é um dos atletas que participa do card em Tuntum, enfrentando Raimundo. A luta será submission, a famosa luta sem kimono, e Roberto fala das dificuldades dessa modalidade, além dos preparativos necessários para a luta, como a perca de peso. A minha preparação já vem desde o Campeonato Brasileiro. A diferença é que a gente tira o kimono. Vai mudar um pouco a questão da pegada e tal, mas a preparação física continua a mesma. A única dificuldade que eu estou tendo é de baixar meu peso, porque eu luto até 100 quilos e essa luta vai ser até 90. Então nesse mês eu tive que descer 10 quilos. Então você treina um pouco mais fraco, fica com fome, mas basicamente a gente fica acostumado já com essa questão de preparação para a luta. Fica só na questão de várias dúvidas na cabeça. Por exemplo, às vezes o que é que ele é bom? Se ele é bom de queda, ele é bom de guarda, bom de chave de pé. Quando você passa do sem kimono para o jiu-jitsu, sempre você fica mais justo, porque no kimono você escapa mais, tem a questão do suor, e no jiu-jitsu não, tem um pano para você não ficar muito suado, não escapar mais, então você fica mais justo. Lívio Ribeiro, apesar da pouca idade, já é um nome conhecido dentro dos tatames quando se fala em jiu-jitsu. Mas agora o atleta decidiu inovar com treinos mais fortes e buscando se tornar um lutador completo. E esse final de semana agora eu tô indo pra Tuntum, Maranhão, fazer uma luta casada com um cara 20 quilos a mais que eu. Eu tô treinando forte, agora eu tenho que buscar mais finalização, né? Porque esse campeonato não vai ser pontuação, vai ser mais finalização, 10 minutos de luta. Acho que eu vou ver meu mesmo jogo, né? Chamar, trocar queda. O meu foco é o Rio Open, que é da CBJJ, que são os campeonatos de alto nível e os mais importantes para o currículo de um atleta. O evento terá 7 lutas, tendo como a principal Takai versus Michel. Os dois são do Maranhão, sendo que Takai é da própria cidade de Tuntum. Esse é o segundo evento do Major Luiz no Maranhão. O primeiro aconteceu na cidade de Coroatá. O foco do projeto é fazer um tour pelas cidades como forma de popularizar o esporte. Pamela Maranhão para o Universitário Esportivo. Então, evento em Tuntum, tá? Vamos passar então um caixa pra vocês. O Takai do Maranhão vai enfrentar o Michel também do Maranhão na categoria até 57 quilos. Na categoria até 60, nós vamos ter o China do Maranhão enfrentando o Manuel também do Maranhão. O Miguel do Maranhão enfrenta o João Leite aqui do Piauí na categoria até 61 quilos. Na categoria até 70 quilos, nós temos o Fabrício Jonas, o Negão, que é participante também do Jungle Fight, enfrentando o Diner, que é também do Piauí. Quem também vai estar nesse torneio é o Lívio Ribeiro, o Lívio Galinho aí participando, enfrentando o Júlio César do Maranhão, categoria até 73 quilos. Na categoria até 77 quilos, nós temos o Nenê do Pará, enfrentando o Márcio do Maranhão. E 90 quilos, Roberto vai encarar o Raimundo. Roberto do Piauí encara o Raimundo do Maranhão. Então tá aí, esse que é o card completo da competição aí do Major Luiz Oliveira lá em Tuntum, no Maranhão.
E vamos então falar de vela agora, porque tivemos aí classificação de atleta brasileiro. O Brasil tem 4 atletas na liderança de suas categorias no novo ranking mundial divulgado esta semana pela Federação Internacional de Vela. Itália e Croácia aparecem logo atrás com 2 velejadores no topo, enquanto França, Dinamarca e Holanda têm apenas um atleta cada. Robert Scheid, que retornou à classe laser em 2013, aparecia em 7º lugar na última atualização da lista, mas voltou ao topo após a conquista do Campeonato Mundial. Medalha de ouro no Campeonato Norte-Americano e vice-campeão da etapa chinesa da Copa do Mundo, Ricardo Vinick, o Bimba, subiu uma colocação e assumiu a liderança da classe RSX. Acostumadas a subir ao pódio de todas as competições nacionais e internacionais, Martine Grael e Kaena Kunze se mantiveram na ponta da classe 49er FX com 65 pontos de vantagem sobre as vice-líderes, as dinamarquesas Ida Nielsen e Mary Olsen. O Brasil ainda conta com Bruno Fontes, 4º colocado na Laser Standard, Jorge Zarif, 8º na FIM, e Renata Deknop e Isabel Suan em 9º na 470. Agência Rádio Web de Brasília, Jorge Henrique. Futebol. A Copa é do mundo, mas a rede é nacional. Você sabia? A Holanda tem a melhor campanha nas Copas dentre os países que nunca ganharam o título máximo. Vai disputar pela 10ª vez e foi vice em 3 oportunidades, 74, 78 e 2010. Em 43 jogos, venceu 22, empatou 10 e perdeu 11. Faltam 7 dias para a Copa do Mundo. Deu na Copa. Fatos e curiosidades sobre o Mundial. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo, o Equador classificou-se em 4º lugar, atrás de Argentina, Colômbia e Chile, obrigando o Uruguai a disputar a repescagem. Falando em eliminatórias, um aliado importante do time foi a altitude, nos jogos disputados em Quito, fator ausente em território brasileiro. O Equador fez uma campanha equilibrada. Foram 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. O técnico Reinaldo Rueda já convocou os seus jogadores para a Copa do Mundo de 2014. Sem surpresas, o maior destaque é o atacante do Manchester United, Valência, rápido goleador e um assistente certeiro. Olho também em Fidel Martínez, o atacante do Tijuana do México, chamado pelos pachecos de Neymar equatoriano. Outro nome que deve ser lembrado nos jogos é de Jefferson Monteiro, veloz, habilidoso e finaliza muito bem. Todas as características que agradam o público e o tornam intocável em seus melhores dias. Apesar de ter sido convocado, segundo Castilho, ainda pode ser cortado de participar da Copa. O jogador ficou lesionado depois de uma dividida com Luiz Monte, outro cortado do Mundial, no amistoso contra o México. Mas com certeza, a maior perda foi a de Christian Benítez, que faleceu por causa de ataque cardíaco no Catar. O jogador de 27 anos morreu em julho, pouco mais de um mês depois de jogar contra o Peru. Pelas eliminatórias, partida que acabou sendo a sua última. A seleção equatoriana nunca conquistou um título oficial, ou sequer chegou ao final. Mas apesar de tudo, tem boas chances de passar da primeira fase desta Copa, ao lado da França. Para isso, vai ter que desbancar a Suíça e a fraca seleção de Honduras. Universitária Esportiva. Bola na Rede. 11 horas e 49 minutos, esquecendo um pouquinho de Copa, a gente fala de semifinal de futsal. Ontem, disputa do Metropolitano Adulto, categoria adulta, para vocês as duas semifinais, tá? Crença e Cajuína e ABB e Tabajaras.
A noite desta quarta-feira foi de decisão no Campeonato Metropolitano. 2 jogos na noite decidiram os finalistas. Na primeira semifinal da noite, a reedição da final do ano passado entre Cajuína e Crença. Não teve a revanche esperada pela equipe do Caju. Errando passes, o time levou os 2 primeiros gols da partida. O Cajuína só conseguiu diminuir o placar com um pênalti convertido por Nenê. Mas ao final do primeiro tempo, faltando pouco mais de 1 minuto para o fim da partida, Igor recebeu a bola e levou para a área, sendo assistido pelos jogadores adversários. Ele deslocou o goleiro e tocou para Ailson, que encontrou um marcador na linha do gol e entrou com o adversário, bola e de quebra ainda derrubou a trave. O presidente da Federação de Futsal, Marcos Said, então amarrou as traves ao alambrado com barbantes para evitar outros acidentes. O primeiro tempo terminou com vitória do Crença por 3-1. Para o segundo tempo, o Crença voltou com a vantagem e conservador em quadra, esperando as ações do adversário. E deu certo. Com 3 minutos de partida, Erickson deixou o goleiro Alisson na saudade. Tocou de lado para Ailson, que só teve o trabalho de empurrar para o gol e fazer o quarto. O Cajuína estava nervoso e o Crença trabalhou no erro do adversário, que não conseguia acertar as jogadas, errando muitos passes e jogando mais aberto. Bruno, sem marcação e cara a cara com o goleiro, chutou forte e fez o quinto. Ailson, após a cobrança de lateral, marcou o 6º gol do Crença e o 3º dele na partida. O jeito foi colocar o goleiro linha. Clemilton ficou como último homem e perdeu a bola. Com o gol vazio, Igor tinha a obrigação de acertar a direção. E conseguiu. Era o 7º gol do Crença em um jogo que estava sendo esperado para ser a revanche da final do ano passado. O Cajuína ainda marcou com o Iago, avançando pelo meio de quadra sozinho e batendo com efeito de frente para o gol. O goleiro do Crença não segurou, mas não havia mais tempo e o placar da primeira semifinal da noite ficou com impressionantes 7 para o Crença e 2 para o Cajuína. Um placar elástico demais para uma rivalidade recente entre as duas equipes. Mozart Bastos saiu insatisfeito com o nervosismo da equipe. Nós havíamos combinado para ter tranquilidade, para tocar bola, para procurar os espaços, que a gente sabia que eles iam explorar os contra-ataques. Foi isso que aconteceu. A nossa equipe não teve tranquilidade para tocar bola, para esperar o melhor caminho, para finalizar. E no primeiro tempo logo eles fizeram o placar de 3-1, onde a gente teve a oportunidade, quando estava 2-1, de ter mais tranquilidade, virar o tempo 2-1, não conseguimos. A equipe deles está de parabéns, a equipe que veio com força, explorou bem os contra-ataques e conseguiu sair daqui vitoriosa. A equipe do Crença teve pouco mais de 20 dias para se remontar. E o técnico Paulo Evaristo, apesar do resultado, chama a atenção dos jogadores para o jogo da final. E garante que o placar de 7-2 sobre o Cajuína não significa nada. Claro que o placar é atípico, né? Mas o Crença, desde o início do jogo, conheceu os seus limites. Eu falo, quem conhece os limites, ou gabaritado com o melhor time, ou com um time médio, consegue resultado. Agora é preciso, então, conseguir o resultado. Novamente surpreendemos o Cajuína. Agora é preciso que continue isso, né, para o jogo final, já que classificamos. Mesmo porque não pegamos a bebê esse ano e o Tabajara venceu a gente. Então, conhecer nosso limite, não achar que tá bom, que deu 7 de Cajuína e vai tentar alguma coisa. Conhece o nosso limite determinado, eles podem chegar. Então o trabalho vai ser isso agora, psicológico em cima deles que não tem favorito. Para coroar, Ailson foi um dos jogadores mais completos e inteiros da partida, em ataque e defesa. Além de marcar 3 gols, saiu de quadra como destaque da equipe, mesmo sem esperar. Eu esperava ajudar a equipe, mas não esperava ser destaque, mas eu trabalhei forte. E o grupo todo está de parabéns, foi uma grande vitória e agora vamos focar para a grande final. A final do Campeonato Metropolitano está prevista para acontecer nesta sexta-feira no ginásio Alcides Lebre, no setor de esportes da Universidade Federal do Piauí. E o adversário do Crença você conhece agora. Reportagem de Ruth Damares e Emanuele Madeira para Universitária Esportiva. No segundo jogo da noite, Tabajaras e ABB frearam a empolgação da primeira partida. Trabalhando bastante e valorizando a posse de bola, os 10 minutos iniciais do primeiro tempo só tiveram 4 lances de perigo, 2 para cada lado.
mas que não passaram de sustos. O placar foi inaugurado pela ABB. Após rápida troca de passes, Daniel Ricardo arriscou o chute e, faltando 4 minutos para o fim do primeiro tempo, tínhamos 1-0 para a ABB. Mas o Tabajaras deu trabalho e valorizou o trabalho de Caio Douglas, que via sua equipe abusar da sorte sem conseguir marcar no seu campo de defesa. Mas foi assim que encerrou o primeiro tempo. Atrás do placar, o Tabajaras voltou ofensivo com 3 boas chances nos 4 primeiros minutos. Do banco de reservas, Hélio Queiroz queria mais movimentação do Tabajara e Leonardo Pereira também queria trocas de passes mais rápidas na ABB. Na quadra, sobrava espaço e gols desperdiçados. Assim, o jogo passou a ser mais rápido e nervoso para, no momento seguinte, se tornar um jogo morno. A partida seguiu inalterada. Faltavam 5 minutos para o fim da partida. O Tabajaras arriscou colocando Mororó como goleiro linha, mas Caio Douglas salvava a classificação da ABB. Aos 2 minutos para terminar o jogo, o jogador da ABB dominou a bola com a mão e a equipe já havia completado as 5 faltas coletivas. Ou seja, o Tabajaras tinha a chance nos pés de empatar com um lance livre, quase um pênalti. Seria uma ótima oportunidade se no gol Caio Douglas não estivesse impossível. Ele segurou o chute em 2 lances. Mororó ainda tentou aproveitar o rebote, mas Caio defendeu a segunda seguida. Minutos finais eletrizantes que levou o bom público presente no ginásio Alcides Lebre a não acreditar nos lances finais. Com o jogo acelerado, foi a vez da ABB ter um tiro livre a seu favor, também defendido com uma saída rápida. Caio Douglas acabou sofrendo falta e o Tabajaras teve mais um tiro livre, faltando 5 segundos para o fim. Mas o resultado foi o mesmo, com Caio Douglas salvando a classificação da ABB. Hélio Queiroz gostou da atuação da equipe, mas lamentou a falta de finalização. Infelizmente, a bola parece que não queria entrar a nosso favor, né? Nós tivemos várias oportunidades, batia e saía, né? Mas é jogo. A gente tem que ser também, tem que reconhecer o mérito da outra equipe, que soube se defender também, que também, em alguns momentos, também nos colocou em pressão. Mas, infelizmente, o jogo para nós hoje não foi como nós gostaríamos que tivesse sido com relação a resultado, mas com relação a empenho, a vontade da turma, a parte técnica, tática dentro de quadra, isso eles tentaram. Infelizmente não deu, foi certo no momento da finalização, foi o que ficou, onde nós não fomos competentes. Já Leonardo Pereira saiu contente com a atuação do grupo, que conseguiu seguir a estratégia da partida. A gente já esperava, né, que o Tabajara é uma excelente equipe, tem jogadores bastante rodados, um treinador excelente, o professor Hélio. E a gente esperava essa pressão e o nosso intuito foi, antes na programação do time, a gente planejou em fazer o gol primeiro para poder se defender e, consequentemente, criar alguns contra-ataques. Não soubemos aproveitar as oportunidades, mas nosso goleiro estava num bom dia hoje também e nos defendemos bem e graças a Deus saiu esse resultado aí positivo pra gente. E o destaque da noite, o time do Caio Douglas já estava esperando o adversário da final do Metropolitano. O importante foi a força do grupo, não foi só eu não. O importante no final que foi bacana aí pra nós. Com garra e força e determinação, nós conseguimos bater o Crense, que é o melhor time aí, na classificação aí. A final do Campeonato Metropolitano está prevista para acontecer nesta sexta-feira no ginásio Alcides Lebre, no setor de esportes da Universidade Federal do Piauí. Mas falta a confirmação oficial por parte da federação, que ainda aguarda a liberação da quadra. Reportagem de Ruth Damares e Emanuele Madeira para a Universitária Esportiva. E é isso, não temos mais tempo para nada. A gente só vai anunciar que amanhã a equipe do Universitário Esportivo, eu e Neila, vamos acompanhar essa final da Liga Nordeste de Rugby de 15. E no comando do programa estarão Pamela Maranhão e Ruth Damares, juntinho com vocês. Segunda-feira nos vemos novamente aqui nas ondas da 96,7. A gente, claro, espera vocês. Amanhã às 11 horas o Universitário Esportivo está de volta.
Por hoje, obrigado pela sua companhia e continue com a nossa programação. FM Universitária 96,7. Música para todo bom gosto. Programa Gira Poesia. Produções culturais, debates e entrevistas com quem faz a arte circular pela cidade. E muita música. Venha com permissão, expressão e coletividade curtir essa viagem junto com a gente. Toda sexta-feira, às 5 da tarde, sua FM Universitária será invadida por muita poesia. Boa tarde. A rebeldia seleção brasileira e se prepara para o amistoso contra a Sérvia, o último antes do Mundial. Os detalhes com Maurício Correia. A seleção brasileira realizou nesta quinta-feira o último treinamento antes do amistoso contra a Sérvia, amanhã no Morumbi, em São Paulo. E Filipão confirmou na atividade desta manhã o que era esperado. Thiago Silva e Paulinho trabalharam entre os titulares e deverão estar entre os 11 para o amistoso e também na estreia da Copa do Mundo. A mudança no trabalho de hoje ficou por conta da ausência de Oscar. O meio-campista foi liberado da concentração na noite de ontem para acompanhar o nascimento da filha Júlia no interior de São Paulo. Com isso,